Bom dia, criancinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai hoje para a aula 16. Vamos falar sobre Ásia, África e a América, né? Naquele contexto de expansão marítima europeia. A gente viu, né, esse tópico na aula 15. Agora a gente vai ver como é que se encontrava o mundo diante dessa expansão europeia, né? Os vários impérios, aí, como vocês podem ver ao fundo, né? Em colorido, as várias regiões ocupadas por diversos povos aí ao longo do início da Idade Moderna. Tá? Então, a gente vai falar sobre a África, depois sobre a Ásia e, por fim, sobre a América, como estavam, né, essas regiões diante da expansão marítima europeia. Tá? Então, basicamente, quando os portugueses, né, começam a explorar, né, o litoral da África, né, no chamado périplo africano aqui, né, nós teremos, né, os portugueses deixando ao longo desta costa da África, ao longo do litoral ocidental da África, os chamados lançados. Estes lançados eram os portugueses ali deixados para entrar em contato com os africanos, com os reinos, né, africanos que se espraiavam aí pelo litoral atlântico da África, né? Esses lançados, em sua grande maioria, eram degregados que ali eram deixados, né, para tentar articular uma relação entre portugueses e os vários reinos africanos. Né? E a partir daí nós temos o início, né, das relações comerciais entre os reinos europeus, notadamente os portugueses, né, e os reinos africanos que ficavam no litoral. Né? Eram reinos bastante fragmentados ainda, diferentes, né, dos reinos que começavam a nascer lá na Europa aí no início da Idade Moderna, apesar de que nós vamos pegar um governo já centralizado na região mais ao sul aí da África, onde hoje seria mais ou menos a região de Angola. Né? Então, o primeiro reino a se destacar, né, é o reino do Mali, que você pode notar aqui no mapa, né, há uma série de riquezas naquela região. O reino do Mali está localizado, né, na região subsaariana, então, né, abaixo do Saara, né, consolidou-se aí como um grande reino entre os séculos 13 e 16. Né, obviamente, essa datação é a partir, né, da ótica europeia, né, a datação lá, né, em termos de calendário cristão. Desde o século XI, por conta das várias rotas comerciais que havia aí entre, né, o Reino do Mali e os comerciantes árabes, nós vemos uma islamização aí da civilização subsaariana aí na região do Mali, né, localizado basicamente entre as margens do rio Níger, aí, ó, né, onde já foi chamado de a Costa do Ouro, depois a Costa dos Escravos. Então, um lugar bastante rico, né, produzia sal, ouro, muitos escravos, né, uma grande rota comercial aí que interligava praticamente toda a parte, né, subsaariana com o Egito também, né, chegando até a Arábia aí, com rotas terrestres. Né? A principal cidade aí do Reino do Mali era Tumbuktu, que era um grande centro político, né, cultural e mercantil. Havia um ditado, né, nessa região aí que o sal vinha do norte, o ouro vinha do sul, mas, né, os tesouros da sabedoria vinham de Tumbuktu. Tumbuktu tinha uma biblioteca com mais de 3.000 livros nesse contexto, que era, né, uma pérola para essa época aí. Né, os livros eram caríssimos, né, portanto, era bem difícil você obter, né, esse tipo de artefato. Então, observe algumas imagens aí, né, da época, né, do Reino do Mali, né, algumas
alguns castelos, né, que hoje são mesquitas, eles vão permanecer ainda de pé. Veja, isso é uma fotografia, né? E literalmente isso aqui é um castelo de areia, né? Um castelo de terracota, que remonta a este período aí áureo do Reino do Mali, né? Algumas referências, portanto, a essa região. Né? Um outro reino também que se localizava próximo ao Reino do Mali, aí, subsaariano, né? Era o reino do Yombeni, ou simplesmente o Reino Benin. Né? Ó, localizado no Golfo da Guiné, como a gente pode notar aqui em destaque pelo mapa, né? A maioria da população é uma população iorubá. Muitos desses iorubás são trazidos mais tarde para o Brasil, onde você tem, né, uma ligação muito forte, então, né, inclusive culturalmente, entre aquela região e o Brasil. Ó, no século XV, há uma expansão comercial, né, pela entrada dos reinos europeus nos negócios, notadamente os portugueses, né, começam a negociar aí marfim, pimenta, dendê, né, que mais tarde seria produzido também na Bahia, tecidos e cobre. Né? A rica mitologia aí deu origem à religião dos orixás, que no Brasil vai, né, por essa ligação aí, por conta dos milhões de escravos que foram trazidos ao longo de toda a Idade Moderna aí para a América, né, notadamente para o Brasil, né, originou aí uma religião, né, própria, né, um sincretismo religioso aí entre, né, os orixás da religião iorubá e um sincretismo com o catolicismo na América. Né? Nós temos a origem aí, o candomblé, que a gente já falou lá em História do Brasil. Né? A principal cidade do Reino do Benin era a cidade de Ifé. Né? E o maior de todos, né, os reinos, ó, o reino do Yombeni, né, aqui o reino de Mali, né, aqui nós teremos o reino do Congo, não é o mesmo, né, a mesma localização da República do Congo hoje em dia, né? É a foz do rio Congo aqui. Então, ó, localizado às margens do rio Congo, fundado no século XIV, né? Uma sofisticada organização administrativa quando os portugueses chegam naquela região. O poder era centralizado nas mãos do rei, né? Foi o maior reino aí entre as línguas bantas, né? Lembrando que o banto era um tronco linguístico, né, que vai dar origem aí às várias etnias bantas, como também a gente vai pegar aí os sudaneses na região central da África, né, mais para o centro-norte, e um contato bastante acentuado com os portugueses, né, faz com que haja uma rápida expansão do cristianismo naquela região, sobretudo a partir de 1491, quando Dom João I, rei do Congo, se converte ao cristianismo, né, e que mais tarde surgiria, a partir daí, a colônia portuguesa de Angola. Lembre-se, os portugueses vão estabelecer um entreposto comercial naquela região. Né? Os angolanos não falam português porque acertaram no bingo. Né? É um contato bastante longo, né, com os portugueses, portanto, desde o século XV, essa relação aí em todos os níveis, né? Uma relação econômica, política, cultural, social, e que vai refletir também na outra margem da África, lá em Moçambique, que ficará para um outro momento, né, estudarmos. Agora, esses são os reinos de destaque da África. Agora a gente vai passar para os reinos da Ásia. Notem, é realmente bastante rápido, porque nós temos uma aula para falar sobre África, Ásia e América. Então, a gente vai condensar bastante esses conteúdos. Né? Na Ásia, a gente vai ver, né, o reino ou o Império Mogul, né, aqui você pode notar, né, em roxinho aqui no seu mapa, né? Então, localizado no norte do que hoje é a Índia, não é? O apogeu foi entre os séculos XVI e XVIII, um reino muito rico por conta do comércio, né, das várias rotas comerciais que por ali passavam,
Tá? Então, a riqueza e o luxo da corte de Mogul, Mogul que nasce de um desmembramento aí, né, do Império Mongol, e que teve uma de suas maiores expressões na construção do Taj Mahal. O Taj Mahal, que é um mausoléu, né? Ele era um túmulo, vá lá, né? Que o rei Shah Jahan mandou fazer para uma de suas esposas, a predileta dele, lá no século XVII. Né? Então, basicamente, essa é a referência que nos importa, né, neste momento sobre o Reino Mogul. Agora a gente vai falar da China. Lembre-se, a China é uma civilização milenar, nós poderíamos, né, passar horas falando de China, mas o nosso recorte é muito pontual e deve ser rápido. Então, a gente vai falar basicamente da dinastia Ming, quando há a ascensão ao poder da dinastia Ming no século XIV, a China já era um país bastante populoso, mas ela terá uma explosão demográfica nesse momento aí, né? Um surto demográfico. A China passará a ter aproximadamente 100 milhões de habitantes neste contexto, início do século XIV. Para você ter um paralelo, a Europa, né, possuía uma população de aproximadamente 100 milhões de habitantes neste mesmo período, ok? No início do século XV, nós teremos uma série de viagens marítimas, explorações, né, marítimas chinesas pelo Oceano Índico. Né? O principal representante aí desse impulso, né, de navegação foi um rapaz chamado Zheng He, né? Um navegador chamado Zheng He, que vai explorar grande parte aí da costa falar, né, do Índico aí, né, passando pela Índia, né, chegando à Arábia, a gente já vai, né, falar aqui, mostrar um mapa sobre esse impulso inicial. Né? A China era um país bastante né? Eles nomeavam-se o Império do Meio, né? Tiveram uma série de grandes invenções náuticas, desenvolvimento náutico aí no início do século XV, mas a partir de 1433 os chineses vão se fechar. Então, se você me permite, eu lerei um pedaço, né, da explicaçãozinha aqui, deste livro chamado Conquistadores, né, que vai explicar um pouco do porquê porque a China se fecha ao comércio mundial, né? Olha só, as espantosas frotas Ming comparativamente eram tão avançadas e caras quanto uma ida à Lua. Cada qual custava a metade da receita interna anual do país, portanto, era bastante cara essas viagens, né? E deixavam para trás tão pouco quanto pegadas na poeira lunar. Em 1433, durante a 7ª expedição de Zheng He, né, este morreu, possivelmente em Calicut, aqui, né, na região litorânea da Índia, no litoral indiano. Provavelmente tenha sido sepultado no mar. Depois dele, as jangadas das estrelas nunca mais navegaram. A corrente política na China tinha mudado. Os imperadores fortificaram a Grande Muralha e se fecharam atrás dela. As viagens oceânicas foram proibidas e todos os registros destruídos. E em 1500 passou a ser crime capital construir um navio com mais de 2 mastros. 50 anos depois era crime navegar num deles. A tecnologia das jangadas das estrelas desapareceu com o corpo de Zheng He nas águas do Oceano Índico e deixou para trás um vácuo de poder à espera de ser preenchido. Quando Vasco da Gama alcançou a costa da Índia em 1498, o povo local só conseguia transmitir relatos confusos sobre visitantes misteriosos com barbas estranhas e navios incríveis que uma vez tinham chegado à sua praia. Zheng He foi
Zheng He só deixou um monumento significativo em suas viagens. Uma placa comemorativa escrita em chinês, tamil e árabe, oferecendo graças e louvores a Buda, Shiva e Alá, respectivamente. Né? Uma pequena abordagem aqui do livro Conquistadores, do Roger Cromley, que vai, né, explorar as viagens portuguesas, mas ele está fazendo um paralelo aí no início do século XV com as viagens do Zheng He. Né? Os caras vão levar, inclusive, para Pequim uma girafa, né, que era um animal exótico, então muita gente, né, fica abismado ao ver aquele animal e assim por diante. E aqui a gente tem as várias, né, os vários destinos aí do Zheng He nessa grande viagem, ok? E aí nós chegamos à América, né? Então, a gente tem um mapa detalhado aqui dos diversos povos chamados, né, ameríndios, ou pré-colombianos, ou pré-hispânicos, com exceção, né, dos pré-anglo-saxões e dos pré-portugueses aqui. Né, a gente vai tratar basicamente das 3 grandes civilizações pré-colombianas, que foram os astecas, os maias e os incas. Né? Eram civilizações complexas estas que nós nos referimos. Tá? Então, notem, os povos pré-colombianos, né, possuíam variadas línguas, modelos econômicos, sistemas políticos. Né? Se a gente for explorar os diversos povos aqui na América do Norte, né, seriam centenas de línguas, ou então pegar as várias tribos indígenas aqui no Brasil também. Né? Mas a gente vai ficar só com as 3 grandes civilizações complexas aí, os astecas, os maias e os incas aqui, né, na América do Sul. Então, havia uma diversidade étnica mesmo entre estes 3 povos, né? Muitos eram nômades, seminômades, depois sedentários, destacando-se, né? Então, os astecas, os incas e os maias, né? Sociedades complexas, como nós falamos. Então, os incas, né? Vamos falando aí, né? De baixo para cima, do sul para o norte. Os incas estavam localizados na Cordilheira dos Andes, como você pode observar aqui no mapa, em verde, né? Toda a extensão que vai desde o Equador até o Chile, né? Em uma grande linha litorânea aqui, que pega, né, hoje toda a extensão aí do Equador, né? Boa parte do Equador, do Peru e do Chile aí. Né? A capital, à época, era Cusco, que em Quechua, a principal língua, né, da principal etnia que comandava o Império Incaico, né, significa umbigo. Era o centro do mundo, né, era onde estava o Inca. O Inca era o imperador, né? Você tinha um estado centralizado na figura do imperador, que era visto como um deus vivo, um deus na terra, o filho do sol. E dentro do Império Incaico aqui, nós tínhamos uma organização administrativa bastante organizada, conduzido pelos curacas. Você pode fazer uma alusão, eram funcionários públicos ou delegados, depende, né, da analogia, mas era basicamente isso, eram os caras que controlavam burocraticamente o Estado, entre aspas, né, o Estado incaico aí. Né? Eles controlavam as chamadas aldeias, né, os Zailus. Os Zailus eram comunidades agrícolas. Tá? E os incas, maias e astecas, todos eles, né, organizavam-se politicamente em impérios teocráticos de regágio. Nós já vimos isso quando tratamos lá dos impérios orientais, né, onde o líder era um deus vivo ou então um representante do deus, né, e que se utilizavam de sistemas de irrigação para poder praticar a agricultura. Né? Aqui nos Andes também, né, usava-se principalmente o degelo,
né, da Cordilheira dos Andes para irrigar os vários degraus, né, os vários terraços que se formam. Né? A gente vai ver depois uma imagem lá de Machu Picchu, né, é clássica lá, né, as várias escadarias, vamos usar esse termo, onde os caras plantavam milho, plantavam batata, né? Lembre-se, a batata é originária aí do Planalto Andino ou do Altiplano Andino. Né? Sempre que nós temos uma organização política chamada Impérios Teocráticos de Regágio, nós temos um modo de produção asiático como infraestrutura. Né? Esses caras se organizavam economicamente. De que forma? É muito parecida com o Egito, com a Mesopotâmia. Né? O Estado era dono de todas as terras, e a população trabalhava, né, em sistema de servidão coletiva para esse Estado. Né? Você tinha os chamados mitaios. A mita era o trabalho obrigatório, né, entre aspas, voluntário, não era tão voluntário assim, né? Em certas épocas do ano, né, de parte da população que habitava estes ailus, para construir estradas, para construir palácios, para construir, né, sistemas de irrigação, muito parecido com o que a gente viu lá no Egito. Até por isso que, quando os historiadores vão estudar mais a fundo essas sociedades complexas da América, eles notam esse paralelo com, né, o Egito, com a Mesopotâmia, né, e você que assistiu a Nova Onda do Imperador já, né, fez um paralelo aí com os Incas, vai, né, relacionar a história dos Incas, os Incas que praticavam sacrifícios humanos também, né, tinham como seu principal deus o Sol, né, e eram politeístas como todos os outros povos complexos que a gente vai ver. Né? Aqui, os terraços que a gente falava, né? Aqui se fazia o plantio, né, de tubérculos, né, lá, batata, o milho também era plantado nesses terraços. Né? Os incas também faziam pecuária, né, criavam as lhamas tinham uma dupla serventia, uma tripla serventia, até mais do que isso, porque elas serviam, primeiro, de transporte, né? Tosqueava-se a lã das lhamas para a fabricação de tecidos, né? Inclusive, você tem uma tradicional, né, na região dos Andes, né, uma fabricação de tecidos muito tradicional, muito parecido com o que era feito na época aí, né, dos Incas ainda, né? Então, transporte servia aí para tosqueia, para tirar a lã, e até para fazer um churrasquinho, né? Transporte de cargas, transporte de gente e assim por diante. Então, também eles criavam lhamas, né? Tinha uma pecuária aí. Os maias estão localizados na península do Yucatán, como você pode notar aqui no mapa, né, na Mesoamérica, na América Central. A civilização maia, ela não tinha um governo centralizado, né, ela era composta de cidades-estado. Né, você tinha nessas cidades-estados um domínio aí de uma classe de guerreiros e sacerdotes que controlavam a política, né, dessas cidades. Né? Você não tinha, então, um imperador que controlava toda a península do Yucatán, eram cidades-estados. Né? Mas, ainda assim, você tinha uma organização administrativa onde se destacavam as artes, a arquitetura, a astronomia. Né? Esses caras tinham um sistema de escrita hieroglífica e uma valorização da guerra. Obviamente, a gente não pode, né, adensar muito, mas fica a dica, né, um filme bastante interessante, já tem algum tempo, chamado Os Maias. Né? Talvez você encontre aí nos streamings ou mesmo no YouTube, mas esse filme, Os Maias, vai retratar toda essa questão aí da valorização da guerra, né, da arquitetura, né, da questão astronômica. Eles tinham um calendário de 365 dias, né, semanas de 7 dias e assim por diante, era um calendário solar aí. Então, os maias, eles tinham, né, uma astronomia bastante desenvolvida e assim por diante. Tá? Então, fica a dica desse filme aí, para quem tiver interesse. É um filme, do ponto de vista historiográfico, muito bem feito. Tá? Da mesma forma que nós tínhamos lá, né, os incas, e depois a gente vai ver os astecas também,
Os maias tinham um império teocrático de regágio, os líderes eram representantes de Deus, os sacerdotes que controlavam aí, juntamente com os guerreiros, né, a política, né, dessas cidades-estado. Usavam também um sistema de irrigação, eles, né, faziam açudes aí, né, nas várias cidades, né, uma das teses para o desaparecimento aí dos maias seria exatamente secas sucessivas naquela região, né, um consumo muito exacerbado de água por parte dessas populações e assim por diante. Tá? O modo de produção asiático também, né, o Estado era dono de todas as terras, a população tinha que trabalhar em sistema de servidão coletiva para o Estado, no caso, entre as várias cidades-estado da península do Yucatán, né, o conjunto de cidades que formava essa civilização maia. Também eram politeístas e praticavam sacrifícios humanos. Tá? Eles tinham 365 dias por ano, mais os 5 dias nefastos. Nos 5 dias nefastos, eles, né, sacrificavam as pessoas aqui nessas pirâmides, cortavam, decepavam a cabeça, rolavam, né, o corpo escada abaixo ali para acalmar a ira dos deuses. Então, né, os sacrifícios humanos tinham a ver com a religião, a gente pode notar, são fotografias, portanto, essas pirâmides ainda, né, estão lá em Tikal, em Palenque, né, as principais cidades aí, né, Chichén Itzá, que é uma das principais cidades maias, né, deste contexto aí. E, por fim, a gente vai ver a civilização asteca, né? Os astecas também localizados aí na Mesoamérica, você pode notar aqui, né, onde hoje é o México, né, os astecas eles vão evoluir de uma civilização ainda posterior a eles, né, e eles formam a Confederação Asteca, né, sendo que a capital era Teotihuacán, né, ou melhor, desculpe, Tenochtitlan, e uma das principais cidades era Teotihuacán, né, a cidade do deus, que depois a gente vai ver imagens, né, logo adiante ali. Então, a Confederação Asteca reunia mais de 300 tribos, né, havia uma organização administrativa, né, bastante destacada, né, os chamados Calpulli, né, unidade social encarregada de organizar o trabalho agrícola, cobrar impostos, né, controlavam o culto religioso, né, a educação, o recrutamento militar. Né. Os mexica, os astecas, eram a etnia que se sobressaía às demais, né, que controlava as demais e até explorava as demais aí, né, e que depois seria usado, né, essa relação aí, muito bem usado pelos espanhóis, tá? Também era um império teocrático de regágio, né? O líder era um representante de Deus, usavam, né, as chamadas chinampas, que eram ilhas artificiais feitas, né, aí no Texcoco, né, um dos principais lagos aí da região, né? Então, essas ilhas artificiais eram usadas para o plantio de milho, sobretudo, né? Tenochtitlan foi chamada de a Veneza das Américas, né, por conta dessas várias ilhas artificiais que, né, adornavam a cidade. Também era um modo de produção asiático, ou seja, o Estado era dono de todas as terras, a população, né, tinha que trabalhar em forma de servidão coletiva, né, eram dominados, como eu disse, pelos mexica ou pelos astecas. Esses povos também eram politeístas, e entre os astecas o sacrifício humano era algo importantíssimo e virou quase que uma excentricidade. Esses caras chegaram em sacrificar 10 mil pessoas num único dia, né? Há relatos disso. Então, os sacrifícios humanos eram uma forma de acalmar os deuses. Então, deitava o camarada lá numa tábua de sacrifícios, abria o peito e arrancava o coração e oferecia ao sol.
Então, era uma prática bastante comum, né? Você tinha aí a pirâmide do Sol, a pirâmide da Lua, lá em Tenochtitlan, e aqui uma fotografia de Teotihuacan, a cidade dos deuses, né? Essas pirâmides, elas precedem ainda, né? Elas vêm antes dos astecas se acomodarem, né, naquela região. Então, é uma civilização pré-asteca, né? Elas já estavam lá, né? Você tem aqui a pirâmide do Sol, do outro lado lá a pirâmide da Lua, né? Essas pirâmides mantêm-se vivas. As pirâmides, né? A grande pirâmide de Tenochtitlan, ela foi posta abaixo e em cima dela nasceu a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade do México, né? Onde basicamente era Tenochtitlan, hoje é a cidade do México, né? Aquela região. Tá? E por hora é isso. Nós nos vemos no próximo tópico, aula 17. A gente vai falar sobre a conquista espanhola da região aí, né? da América Central e do Sul. Beijo, a gente se vê por aí, galera.